Boa noite, bem-vindos. Oi, 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 hello. Vão enviando quem puder. Maria Fernanda, hello, Adri. Quem puder tá enviando, né, o aviãozinho convidando pessoas para estarem aqui, eu agradeço. Se não, pessoal, eu vou estar deixando essa live gravada, porque eu sei que hoje é dia 23, né? Véspera de Natal, deve estar todo mundo aí na correria. Oi, Adri, oi, Fran. Sejam bem-vindos, mas eu queria finalizar o estudo desse salmo hoje e não queria esperar passar o fim de ano, né? E vai ficar salvo, então depois quem quiser tá acompanhando e revendo o último. Maria Fernanda tá fazendo o cabelo, vai pintar de que cor? Maria Fernanda é minha aluna, gente. Sejam bem-vindos todos. Patrícia, sejam bem-vindos. Alguns sabem, né? A maioria. Nós fizemos uma live semana passada, na segunda-feira também, estudando o Salmo 23. E nós ficamos ali no primeiro versículo. Hoje, vamos ver se o Senhor me permite chegar até o final. Eu tentei ser bem objetiva aqui nas minhas anotações, mas estamos em liberdade para o Espírito Santo soprar aquilo que Ele deseja. Nessa, seja bem-vinda, Nessa! Então, eu vou tentar ser objetiva, né, nos pontos, né? Mas se a gente não conseguir finalizar hoje, teremos uma terceira live, porque pode parecer que não, mas esse salmo com 6 versículos, pequenininho, ele é muito cheio de verdades e de coisas poderosas em Deus que pode realmente mudar toda a nossa vida quando nós mergulhamos nessas verdades. Ju, seja bem-vinda. Ramona, seja bem-vindos. Então, como sempre, eu vou estar orando para dar início a essa live, honrando a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos ensina todas as coisas e é dele que eu dependo, e que não sejam palavras minhas e não vão ser, mas palavras que vêm dele, do coração dele, de ensinamentos que ele tem me ensinado, de revelações na palavra que ele tem me ensinado e que eu tenho caminhado sobre essa palavra. Amém? Vamos orar? Se você estiver em público, ore em espírito. Se você estiver em casa, feche seus olhos e se conecte com o Senhor e peça ao Espírito Santo para vir abrir os seus olhos para que você tenha entendimento do que tem nesse Salmo 23 para a sua vida hoje. Amém? Pai, nós consagramos, eu consagro, Deus, este momento, Deus. Pai, para podermos ouvir a Tua voz, para podermos aprender daquilo que o Senhor tem para nós hoje, Senhor, no dia 23/12 de 2024, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Senhor, é o Senhor que nos ensina e nos revela a Tua palavra. Vem, Senhor, vem ser presente nesta live. Vem ser presente na casa de cada um que está aqui ao vivo e os que vão ver depois, Pai. Em nome de Jesus, nós temos fome e sede pela Tua palavra. Nós queremos conhecer, Pai, o que o Senhor tem para as nossas vidas, porque sabemos que o Senhor é o nosso pastor, aquele que cuida de nós, que deseja cuidar de nós. Mas para isso nós precisamos saber quem o Senhor é e dar, Senhor, liberdade para sermos pastoreadas por Ti, Senhor, pela Tua palavra e pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Eu honro a Tua palavra, eu honro a Tua presença. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Fala aos nossos corações como o Senhor deseja. Senhor, nós não estamos aqui, eu não estou aqui para demonstrar, Senhor, conhecimento, Senhor, mas revelar aquilo que o Senhor revelou ao meu coração. Senhor, encontre no coração de quem ouvir esta palavra hoje, nesta live e depois. Encontre um lugar, Senhor. Encontre um lugar, Pai, um terreno fértil para que a Tua palavra, ela cresça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem entrou agora, sejam bem-vindos. Mari,
Flávia, sejam bem-vindos. Eu vou fazer um breve resumo do que a gente falou na semana passada na live. Se você quiser ver esta live, né, para você acompanhar a sequência, para quem não assistiu na semana passada, eu aconselho que faça. Eu sei que muitas vezes exige um tempo para que a gente possa se alimentar, né, de um bom alimento. Quem gosta de cozinhar sabe que para fazer uma boa comida não dá para fazer rapidinho. Rapidinho a gente faz um miojo, uma pipoca, um pão com manteiga, mas para comer um banquete exige tempo. E é a mesma coisa com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente não consegue degustar porque a gente tem pressa, né? A gente às vezes gasta 2 horas vendo um filme, ou fica 2 horas passando o dedo no celular, e a gente não abre o coração para ouvir algo de qualidade que vem de Deus. E este lugar eu espero que seja um lugar onde o Senhor possa realmente ensinar o seu coração, falar ao seu coração o que vem dele. Amém? Então, Salmo 23, pessoal, é um salmo super conhecido. A maioria de nós até sabe de cor, mas como aplicar, como entender o que o Senhor tem aqui dentro para nos ensinar? Amém? Então, na semana passada, nós ficamos ali no primeiro versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou falar os pontos que a gente passou nessa segunda-feira passada. Preciso saber quem é o pastor da Bíblia. Quem é o pastor deste versículo? Nós lemos ali em João 10, de 11 a 14, que Jesus, ele é o bom pastor. Quem tem pastoreado o meu coração? Fizemos várias perguntas, percorremos por vários lugares no nosso coração para descobrir, através de perguntas, quem tem pastoreado o nosso coração. Nós temos permitido o Senhor pastorear o nosso coração? Nas nossas decisões, no nosso tempo, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, nos relacionamentos, nos lugares que temos ido, nas escolhas que temos feito. Ser pastoreado por Jesus é não andar no próprio entendimento, reconhecendo que dependemos dele para tudo. Nós lemos Provérbios 3, de 5 a 6 e Salmos 20, versículo 7. Ter Jesus como pastor é orar e buscar direção antes de tomar decisões, das mais simples às mais complexas. Aprender a ouvir a voz e ser conhecido por ele através de uma vida de oração e busca pelo conhecimento pleno de quem Deus é. Nós lemos João 10, 27. Escolher quem será meu Deus, eu mesma ou Jesus, o bom pastor? Buscar o reino e deixar tudo ser acrescentado. Mateus 6, 33. Quem chegou agora, pessoal, nós estamos fazendo um resumo do estudo da semana passada, Salmo 23. Se arrepender do pecado da independência, rebeldia e desobediência. Gênesis 3, 17, 1 Samuel 15, 22 ao 23, Romanos 6, 23, Hebreus 3, 18 a 19. Tudo começa do coração. Nós terminamos a live da semana passada orando e confessando o pecado da desobediência, da independência e da rebeldia, como descreve ali em Gênesis 3:17, 1 Samuel 15, 22 a 23. E hoje eu quero percorrer um pouquinho mais sobre a parte da submissão, que foi o que a gente falou na semana passada. O tema dessas 2 lives era submissão e autoridade. Eu confesso que eu estou bem empolgada para chegar na parte da autoridade. Mas, para isso, nós precisamos entender o que é a submissão. E nós fizemos isso na semana passada. Então, quem não viu a nossa live da semana passada, aconselho a dar uma olhada, mergulhar nestas verdades. Nós vamos, então, hoje para a parte 2 e o versículo 2 que diz... Vou ler do 1 em diante. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vou ficar nessa parte por enquanto, para a gente poder explorar um pouquinho
desses versículos e essas verdades que estão aqui, ok? Então, pessoal, quando a gente lê Ele me faz repousar em pastos verdejantes, observe, é Ele que me faz repousar. Leva-me para junto das águas de descanso, é Ele que me leva. Refrigera a minha alma, é Ele que faz. Guia-me, quem está me guiando é o bom pastor. Como nós lemos na semana passada e nós entendemos que Jesus, Ele é o bom pastor, que nós como ovelhas, a ovelha, ela tem característica de que não tem como se cuidar sozinha. Ela não sabe escolher o alimento ideal para ela. Ela não percebe o perigo se aproximando. Ela precisa do pastor para guiar, para levar ela a um lugar saudável. Como nós falamos na semana passada, quando as ovelhas estão num pasto e num campo, elas não conseguem diferenciar qual erva é a erva boa para se alimentar e qual erva não é. E esse é o papel do pastor, de levar a ovelha a esse lugar onde a ovelha pode se alimentar de um bom alimento. Amém? Eu achei interessante e anotei aqui sobre essa questão de comer em pastos verdejantes. Vamos explorar essa primeira parte antes da gente descer um pouquinho nos próximos versículos. Quando a gente fala de pastos verdejantes, nós falamos de comida, nós falamos de provisão. Nós precisamos de boa comida, de bom alimento espiritual. Nós não estamos falando somente de provisão financeira, né? De um bom emprego, de fartura, de ter as nossas finanças abençoadas por Deus, né? E os nossos celeiros cheios. Este versículo, ele fala sobre isso também. Mas eu quero me ater aqui à nossa comida espiritual. O interessante é que Davi, que foi ele que escreveu esse salmo, e ele era pastor, todos sabem, ele era um pastor em Belém da Judéia, região desértica. E ali não tinha pastos verdejantes e nem águas tranquilas, como a gente lê logo em seguida. O pastor, o Davi, para ele levar as ovelhas para esses lugares, ele tinha que procurar, ele tinha que levar as ovelhas, guiar as ovelhas para este lugar onde elas poderiam comer desses pastos verdejantes. Então, o papel do pastor era guiar as ovelhas a esse lugar. Como aqui a gente entende que é o Senhor que nos leva ao lugar onde Ele tem provisão para a gente. Provisão tanto nas nossas áreas, na nossa área financeira, onde a gente vai fazer escolhas, né? Para que nós possamos estar alimentados em todos os sentidos, a nossa alma, a nossa mente, os lugares que nós estamos, o trabalho e termos os nossos celeiros cheios. Nós precisamos que o Senhor nos guie, que Ele nos leve a esses lugares. Porque muitas vezes nós não sabemos fazer as nossas escolhas. E aí chega a questão de: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas está me faltando tudo. Eu não tenho saúde, eu não tenho provisão financeira, eu não estou tendo paz, eu não estou tendo alegria. Então, o que está errado nisso aqui? Será que a palavra mentiu? Será que Deus é um Deus não confiável? Ou será que eu não estou permitindo que Ele me guie, que Ele me ajude a fazer as melhores escolhas? Vamos nos fazer essas perguntas. Então, a nossa provisão, ela não depende de nós, dos nossos títulos, da nossa carreira. Na palavra de Deus diz que toda boa dádiva provém de Deus. Está lá em Tiago 1,17. Então, se tudo que eu tenho, até mesmo meus dons e talentos, vem de Deus. Ele, o bom pastor, Ele, das suas mãos bondosas, Ele me entrega essas provisões. Refrigera a minha alma. A ovelha, ela é um ser frágil, como nós falamos na semana passada. Ela não sabe andar sozinha, longe do rebanho ela se perde. Quando ela cai, ela não sabe se levantar sozinha. Ela precisa do pastor até mesmo para podar
os seus pelos, porque ela não consegue se livrar do excesso de pelos, de sujeira, lama ou qualquer coisa que possa acumular e impedi-la de caminhar. E o pastor, ele não desiste dela. Quando ele vê a ovelhinha perdida, ele usa o seu cajado e ele traz ela de volta. Muitas vezes ele tem que deixar as outras ovelhas para trás e buscar aquela que está perdida, aquela que está precisando, né, de ajuda, que por acaso, porventura, se separou do rebanho. Isso fala muito sobre nós. Deus, ele não nos fez para andar sozinhos. Deus, ele nos fez para andar em comunidade. Rebanho aqui fala de comunidade. Nós não somos autossuficientes. Nós não sabemos fazer as coisas sozinhos. Nós precisamos de Deus e nós precisamos uns dos outros. Isso fala muito sobre isso, sobre comunidade, sobre não ser independente. Este salmo, ele é um convite o tempo todo para não sermos independentes de Deus e também do rebanho, das pessoas que Deus levanta para caminhar conosco. Então, Ele que nos faz repousar em pastos verdejantes. É Ele que me leva para junto das águas de descanso. É Ele que refrigera a minha alma. Ele que traz paz. É Ele que traz cura. Ele que me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu quero contar para vocês algo que eu ouvi certa vez, um cantor que eu admiro muito, o Joe Barnes. Ele lançou um álbum que fala sobre o bom pastor. E em uma das canções dele, ele deu um testemunho sobre a vida dele pessoal, mas ele falou algo muito interessante sobre as ovelhas, que no verão, geralmente as ovelhas elas estão em lugares onde existem muitas moscas. E existe uma mosca que ela entra no nariz da ovelha, pelo nariz da ovelha, e ele deixa a ovelha muito desconfortável. Eu vou até abrir aqui para me ler direitinho como que eu anotei, para me não perder nenhuma parte dessa história, porque é muito interessante quando ele fala disso, né? Ela começa a implantar ovos, né, dentro da ovelha, e a ovelha fica incomodada com aquilo. E ela começa a se coçar e não consegue, ela começa a ter um incômodo, e para se livrar daquilo, ela começa a bater a cabeça em todos os lugares. Se tiver uma árvore, ela vai começar a bater a cabeça, ela vai começar a bater a cabeça uma na outra, ela vai tentar se livrar daquele incômodo, porém ela não consegue. Então o pastor, ele precisa derramar sobre ela, sobre a narina dela, o óleo. Olha que interessante. Bem-vinda, Ju, bem-vinda, Mari, bem-vinda, Pedro. Nós estamos estudando o Salmo 23. E o pastor, ele precisa vir ungir a cabeça da ovelhinha com óleo. E aqui a gente sabe que mais para frente ali no versículo 5, nós vamos ler que ele unge a minha cabeça com óleo. Olha que interessante. O óleo, ele tem o poder curador. Ele tem o poder de aliviar e de curar. E é muito interessante a gente comparar isso com a nossa vida, né? Na imagem de uma ovelhinha e do Espírito Santo, que representa muito bem este óleo, né, na nossa vida, o óleo da unção, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Uau, a palavra de Deus, ela é viva, ela é linda e ela é aplicável para a nossa vida em todos os sentidos. Nós, como ovelhas, né, as ovelhinhas, elas têm a tendência a se desviar do rebanho e elas não conseguem voltar. Por isso, a palavra de Deus diz ali no 3, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor, ele é um bom pastor, e por ser um bom pastor, ele ama as suas ovelhas. Ele nos ama primeiro, ele é amor. A sua justiça é Jesus, o bom pastor. Ele nos guia por amor do seu nome, não por algo bom que a gente possa fazer, ou por algo que a gente precisa fazer para ele nos amar. Ele nos amou primeiro.
e Ele nos guia porque Ele deseja que nós estejamos em um lugar seguro nele, para que Ele possa cuidar da gente em todos os sentidos, amém? Oh Deus, obrigada, Jesus. Mas vamos entender esta parte. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus tem um compromisso com Ele mesmo, com o próprio caráter. Mas eu pergunto para vocês hoje, quem é Deus? Como assim? O bom pastor nós descobrimos semana passada, Jesus, muitas características desse bom pastor. Mas, por amor do seu próprio nome, nós sabemos que Jesus, Espírito Santo e Deus é um Deus único, é a Trindade, a Santa Trindade. Mas para você, quem Deus é? Você crê no Deus da Bíblia? Ou você crê em uma ideia de quem Deus é? Isso é muito importante. Nós só podemos confiar em quem nós conhecemos. Eu não vou entregar a minha casa, a chave da minha casa para qualquer pessoa. Eu preciso confiar nessa pessoa. Eu não vou entregar o meu coração para qualquer pessoa. Eu preciso confiar nessa pessoa. Eu não vou entregar meus planos, meus sonhos para alguém que eu não confio. Eu não vou gastar o meu tempo falando das minhas ideias, do meu coração para alguém que eu não conheço. Eu preciso saber quem é essa pessoa. E a mesma coisa é Deus. Será que o seu entendimento de quem Deus é baseado na sua experiência ou a de alguém? Ou em quem realmente Ele é? Qual a fonte segura que me faz saber realmente quem Deus é? Isso é muito importante. Porque quando nós temos uma ideia errada de Deus, nós não conseguimos confiar nele e nem no que está escrito na sua palavra. Porque nós não temos confiança. Como assim? Eu não sei quem Ele é, como eu vou confiar em quem eu não conheço? Nós só podemos conhecer verdadeiramente quem Deus é através da palavra. Só a palavra diz quem Ele é. Eu não posso ter ideias sobre Deus por experiências ruins que a vida me trouxe ou por algo que eu passei e determinar que Deus é mau, que Deus é injusto, porque eu perdi a minha mãe quando eu era criança. Eu não acredito em Deus porque eu orei por anos pela restauração da minha saúde e o Senhor não me curou. Eu não acredito mais em Deus porque eu orei pelo meu casamento, pela restauração do meu casamento e eu divorciei. E meu marido agora tem outra família, meu ex-marido tem outra família. Essas ideias de quem Deus é, elas não são verdades. Elas são apenas ideias. O único lugar seguro onde me garante quem Deus é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos de quem Deus é. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir confiar nele. Eu anotei uma frase de um livro que eu li, já tem versão em português, na época não tinha, da Jack Hill Perry. É uma evangelista, eu não sei se ela é pastora, mas ela é escritora e evangelista. E já tem esse livro em português, eu vou procurar a tradução dele e vou deixar ali salvos na live, quando eu salvar, tá? E esse livro fala sobre a santidade de Deus, sobre os atributos de Deus. E eu anotei essa frase que eu achei incrível. O solo pelo qual todo pecado cresce é a incredulidade. Toda a raiz de todo pecado que nós cometemos é por causa da incredulidade. Porque quando eu creio na palavra e em quem Deus é na palavra, eu tenho fé. E quando a gente tem fé, a gente não tem incredulidade. A gente só pode ter uma coisa. A gente não pode ter fé e incredulidade. As duas não ocupam o mesmo lugar. Ou eu creio no que a palavra de Deus diz, ou eu duvido. Ou é fé, ou é dúvida. Quem Deus é? Vamos falar sobre isso um pouquinho? O que a palavra diz sobre Deus? Gente, é muita coisa. Eu não vou conseguir falar. Eu vou deixar o para casa para você. Um convite para você procurar na palavra
os atributos de Deus, mas eu vou deixar alguns aqui bem importantes e relacionados com o Salmo 23. E um que não tem como não dizer, ele é santo. Em Levítico 19:2 diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ele é santo. Ele é santo. É um dos atributos do Senhor. Ele é santo. Como você pode pensar num Deus que é santo sem pensar que ele é inigualável, incomparável? Santo. O que significa ser santo? Ser santo é não ter pecado. Não há pecado nele. Não há um pecado nele. A Mari escreveu: é triste muitas pessoas viverem assim, culpando Deus pela falta de mudanças delas. A gente vai criando um Deus próprio, né? Pelas decepções e pelas nossas percepções erradas de quem ele é. É uma armadilha manter Deus sujeito às nossas experiências e não à sua palavra, a Tássia escreveu. É verdade. É um dos maiores perigos, é nós não sabermos quem ele é realmente e basearmos toda a nossa fé naquilo que ele não é. Porque ele só é aquilo que a palavra diz que ele é. Eu quero procurar aqui um outro versículo sobre a santidade de Deus que eu anotei. Obrigada, Jesus, pela tua santidade. E em Isaías 6:3 diz: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em Apocalipse também diz que os anjos, os querubins e os serafins cantam 24 horas incansavelmente diante do trono dele. Os anciões cantam: santo, 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 santo é o Senhor. Ele é santo. Esse é um dos atributos de Deus. Isso é uma das coisas que a palavra diz que ele é. O que mais que a palavra diz que ele é? A palavra diz que ele é bom. Ah, como é importante nós lembrarmos que ele é bom pela palavra de Deus. A bondade de Deus, ela não pode ser medida pela resposta das minhas orações. Como eu falei anteriormente, como eu posso dizer que o Senhor não é bom porque eu não consegui aquilo que eu tanto queria, por aquilo que eu orei? Eu preciso confiar que o não de Deus, ele é um sim para a minha vida. Muitas vezes nós oramos por coisas que Deus não deseja para nós. E ele precisa dizer não. Ele é um bom pai, ele sabe o que é melhor para nós. Então, muitas vezes nós deixamos de crer na bondade de Deus baseado nessas experiências negativas que nós temos em resposta a algo que nós colocamos a nossa expectativa e porventura se frustrou. E aí nós deixamos de crer que Deus é bom. Mas a palavra de Deus diz que ele é bom. E a bondade dele, ela não é questionável por causa das minhas experiências e das respostas não correspondidas daquilo que eu coloquei expectativa em oração, muitas vezes até em jejum. Eu sei que é genuíno muitas vezes a nossa busca por algo, mas nós precisamos confiar na soberania de Deus. Se ele não permitiu que algo acontecesse na nossa vida, talvez hoje nós não entendemos, mas lá na frente a gente vai entender. Eu vou contar para vocês uma experiência pessoal. Em 2022 eu fui a Porto Alegre buscar o meu visto. E eu fui com tanta certeza que Deus ia me dar o meu visto. O meu esposo tinha ido no mês anterior. E a minha situação e a dele era basicamente a mesma. Nós moramos nos Estados Unidos 10 anos como imigrante legal. Nós entramos ali com visto de turista e a nossa permanência era de 6 meses, porém nós passamos da permanência e ficamos debaixo da misericórdia de Deus, porque nós não tínhamos o direito e nem legalidade para ficar no país legalmente. E moramos lá 10 anos, voltamos em 2010 e quando foi em 2022, 12 anos depois, nós oramos e sentimos que era tempo de buscarmos a nossa oportunidade de voltar, não para morar, mas para visitar. O nosso filho mais velho, o Luke, já estava morando lá, estudando, fazendo o último ano, né, do ensino médio, a high school, o terceirão aqui no Brasil.
E nós tínhamos o desejo de ir para a formatura dele. E meu esposo não conseguiu marcar o mesmo dia para nós dois. E ele foi um mês anterior e ele conseguiu o visto. E eu fiquei muito feliz, porque ele veio com uma deportação, então a situação dele era um pouco complicada. E mesmo assim o Senhor concedeu o visto. Eu fiquei muito feliz e confiante, porque eu falei, quando eu chegar lá eu vou ganhar o meu visto também. E eu fui com muita fé. Eu fui crendo que o Senhor podia me dar. Mas eu não me preparei para o não. Eu me preparei só pelo sim. E como eu falei semana passada, ainda nessa época, por mais que eu já estava mais rendida ao Senhor, eu ainda fazia muitos planos, sem orar e sem pedir a permissão. Eu ainda estava sob a influência do espírito de Jezabel, onde eu fazia meus planos e até orava, mas o meu coração determinava tudo, como seriam as coisas. E a minha ida para essa visita nos Estados Unidos estava toda programada na minha cabeça. Quanto tempo que eu vou ficar, o que eu vou fazer, qual lugar que eu vou, se eu vou fazer isso ou aquilo, estava tudo programado na minha cabeça. Mas o Senhor não tinha isso para minha vida naquela época. E Ele disse não. Ele não me deu o visto. E foi muito difícil. Eu confesso para vocês que foi decepcionante. Eu não me decepcionei com Deus diretamente. Eu primeiro me revoltei com o sistema, porque eles não têm muito critério, né? Para dar ou negar o visto. Então, eu meio que desviei, né? Porque no fundo, nós precisamos confessar os nossos pecados e ser honestas com Deus. E eu, no meu primeiro momento, eu liguei para o meu marido, chorei muito. Depois eu liguei para alguns dos meus familiares, que estavam todos na expectativa, né? Se eu ia, se eu não ia, vibrando até mesmo, né? Para que eu conseguisse, né? E depois eu fui para o aeroporto. Meu voo era bem tarde da noite, então eu iria ficar o dia todo no aeroporto. Chorei muito, fui pro banheiro, chorei. Minha cabeça começou a rodar, eu fui ficando confusa e eu não estava entendendo por que Deus não me deu aquele visto. Por que, Senhor? Eu não estava questionando no sentido de, Senhor, o Senhor foi ruim, o Senhor não me deu, mas eu queria entender. Senhor, por que eu não consegui? Por qual razão eu não posso ir lá ainda? Não ficou claro ali na hora, mas eu fiz uma oração. Eu já falei para vocês que eu gosto muito de fazer anotações. Esse caderninho ainda é velho, né? Eu tenho esse aqui que é desse ano. Mas ali no aeroporto, em forma de palavras, eu consegui abrir o meu coração e orar. E falar para Deus o que estava no meu coração em honestidade. E aceitar o não dele, que foi muito difícil. Eu falei para Deus, Senhor, eu não tenho nem coragem ou não sei o que escrever. Isso é tão pessoal. Eu vou compartilhar, mas é bem pessoal. Mas vou deixar o meu coração chorar, porque como filha, eu preciso aceitar o seu não hoje. Eu entreguei e confiei. Declarei que a sua vontade ia ser feita, e foi feita, porque nada foge do seu controle. Mas a minha mente está rodando. Vivemos em um mundo tão injusto, onde as leis nem sempre funcionam, onde o poder daqui não é reto e justo como tu és. Eu estou frustrada, sim, triste. Quem sabe eu não alcancei ainda a maturidade de filha, que inteiramente entende o não do pai. Mas vou tentar. Preciso. Não tenho opção. Eu não volto atrás. O caminho da confiança e da entrega são mais seguros do que eu mesma. Sim, estou frustrada, triste e até decepcionada, mas você vê o que eu não vejo. Você vê o que eu não vejo. Já estive aqui antes, neste lugar, e sei que o teu guiar é seguro, que o caminho estreito para que eu possa olhar na direção certa a que você quer, você deseja para mim. E escrevi um pedacinho de uma música que eu gosto muito, da Bethel, que fala Whatever it looks like, whatever may come, I'm yours. O que vier, da maneira que vier, não importa, eu sou tua. O caminho da entrega e da confiança não é bonito.
Mas eu não tenho opção, eu não sei você, mas eu não tenho outra opção. Porque muitos anos da minha vida eu vivi a minha vontade e eu não conquistei nada. Eu fiquei rodando de ciclos após ciclos. Ciclos e ciclos repetitivos que não me levaram a lugar nenhum. Então, muitas vezes, a bondade de Deus, nós somos injustos em dizer que o Senhor não é bom porque Ele não fez algo que a gente queria muito. Quantas pessoas estão frustradas com Deus porque talvez o seu milagre ainda não chegou, porque aquilo que tu tanto deseja e pede a Deus ainda não foi concedido. Eu oro para que você receba essa revelação da bondade de Deus independente das circunstâncias. Se eu perder os meus filhos hoje, se o Senhor tirar a minha saúde, a minha casa, se o Senhor tirar os bens que eu penso que eu tenho e que não estou falando só de bens materiais, Ele não vai deixar de ser bom. Porque o caráter dele é imutável. Ele não deixa de ser o que ele é pelo que acontece comigo ao meu redor. Então esse é um segundo ponto, uma segunda revelação da palavra de quem Deus é. Ele é bom. Outra que eu anotei é: Deus é justo. Ele é justo. Ele não foi injusto em não me dar o visto. Ele não é injusto porque algo que eu estou esperando muito não aconteceu. Ele é um Deus justo. Ele é justo. Vamos ler ali Deuteronômio 32, versículo 4. Eu convido a vocês a estar com a sua Bíblia na mão, porque nós vamos estar falando sobre ela. Por mais que eu vou compartilhar alguns exemplos, talvez de algumas experiências que eu passei, o nosso foco aqui é a palavra, é o que ela diz. A Mari escreveu: Deus, leva-me a um lugar onde só você e eu... Essa música, né, Mari? Desfrutando do momento. Te amo, meu papai. Para, Mari, eu vou começar a chorar aqui e não vou conseguir falar mais nada. É um lugar seguro. São as águas de descanso, né, Mari? Quando o Senhor nos guia, mesmo nos momentos difíceis, Ele nos leva a um lugar de descanso nele, onde Ele revela a vontade dele. E em Deuteronômio 32, versículo 4 diz: Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. São juízo, são justos. Deus, Ele é justo. Ele é justo. Em Salmo 145, versículos 17. Vamos abrir? 145, Salmo 145, versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. A Mari, ela é adoradora, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Olha isso, gente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Ele é um Pai bom. Ele é bondoso, Ele é justo. Ele é o próprio juiz. Ele é o próprio juiz. Onde que eu anotei isso, que eu achei incrível? O Senhor, nosso Deus, é justo em tudo que faz. Ainda assim, nós não lhe obedecemos. Daniel 9,14. Uau! O Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe obedecemos. Nós duvidamos da justiça de Deus. Jesus, Ele é a prova da justiça de Deus, porque quando estávamos perdidos no pecado, Ele se fez justiça e Ele entregou a sua vida no nosso lugar. Isso é a justiça de Deus. Como duvidar de um Deus bondoso e justo como esse? Impossível. Ele é imparcial. Romanos 2,11. Vamos abrir?
Romanos 2:11. Ele é imparcial. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que pecaram sobre a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas aos que praticam a lei é que serão justificados. Nós precisamos estar na palavra, estar em Cristo para sermos justificados. Então esse é o nosso Deus, esse é o Deus do Salmo 23. Claro que nós temos inúmeros, eu anotei até 10 atributos de Deus aqui, que eu posso ler e deixar depois. Eu vou disponibilizar em PDF para quem desejar, depois me chama no meu inbox e fala, quero o PDF, que eu vou disponibilizar o estudo da semana passada e o estudo dessa semana em PDF para você manter ali com todos os versículos. Eu vou ler para vocês os 10 atributos sobre Deus. Ele é eterno, ele é imutável, ele é onipotente. Aqui eu tenho os versículos, mas eu não vou conseguir passar por todos. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é autossuficiente, ele autoexiste, ele é o grande eu sou. Ele é soberano, ele é ilimitado e ele é perfeito. Uau! Esse é o Deus da palavra. Esse é o Deus da palavra. Eu não posso criar o meu próprio Deus. Ou, muitas vezes, nós criamos o nosso próprio Deus, mas a gente fica frustrado, porque ele não é isso que a gente cria, essa ideia. Vamos lá no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, pela luta mais difícil, pelo problema mais difícil, a perda de um ente querido, a perda da saúde, a perda da paz, a perda do marido, do emprego, de um amigo, de um ministério, uma traição, da solidão, da depressão, da angústia. Ainda assim, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. É a promessa da presença. Meu Deus, a promessa da presença. Meu Deus, vamos ler Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. É a promessa que ele sempre estaria conosco até a consumação, até a vinda de Jesus. 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que lhe tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a promessa da presença. João 14, de 16 a 17. Vamos abrir? João 14, do 16 ao 17. Vou ler do 15, porque Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Ele deixou o Espírito Santo até que ele volte.
para sempre. Na verdade, a promessa aqui é a fim de que esteja com vocês para sempre. Para sempre. É a promessa de Deus. É a promessa da presença. A presença de Deus, ela é suficiente. Olha, eu não sei qual luta que você está passando hoje, ou por muito tempo. Mas eu quero te falar uma coisa. Nós precisamos pedir a Deus para que a presença dele seja suficiente em todos os momentos. Porque se a presença do Senhor não for suficiente, de nada vale a nossa fé. De nada vale professar que nós cremos em Deus. Ele é suficiente. Ele é suficiente. 2 Coríntios 12, versículo 9. Vamos abrir? 2 Coríntios 12, versículo 9. Então ele disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça, a presença do Senhor, ela é suficiente. Eu poderia ficar aqui contando inúmeras situações que eu passei, situações bem difíceis, que eu não me atrevo a dizer que foi o vale da sombra da morte. Eu não me atrevo a dizer, eu não conheço este lugar. Mas o vale, lugares desérticos, lugares difíceis, onde eu não tinha nada para me apegar. Onde meus pés tinham somente a palavra para pisar, a lâmpada. Ele foi suficiente. Ele foi suficiente. Quando meu esposo ficou preso 50 e poucos dias, e eu fiquei sozinha com meus 2 filhos, um de 3 anos e um de 5, ele foi suficiente para mim. Quando eu tive que fazer toda a burocracia, vender coisas, regularizar documentos para me voltar sozinha para o Brasil, sem o meu esposo, que sempre foi a minha âncora, que sempre fez tudo, eu nunca fiz esse tipo de coisa. O Senhor foi suficiente. Quando eu dormia numa casa enorme e eu colocava meus 2 filhos para dormir e eu estava sozinha nesse momento, ele foi suficiente para mim. Ele segurou a minha mão, ele sustentou o meu coração, ele me deu direção, ele falava comigo. Eram muitas vozes contrárias, muitas. Mas ele me guiou ao lugar que eu tô hoje, aqui, na terra que emana leite e mel. Muitas pessoas acham que a terra que emana leite e mel é fora do Brasil. Eu quero falar para você uma coisa. Sabe onde é a terra que emana leite e mel? É a terra que o Senhor te prometeu. Não existe um país. Nós não podemos dizer que Portugal, Itália, Estados Unidos, Canadá, Austrália é a terra que emana leite e mel. Eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que onde o Senhor me colocou, o lugar da promessa, esse é o lugar que emana leite e mel. Sabe por quê? Porque é o Salmo 23. São os pastos verdejantes que ele me guiou. É a água de descanso. É a promessa da presença dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando eu estou confusa, como muitas vezes eu fiquei, o Senhor usou o bordão. Ele fez assim: vem cá, minha ovelhinha. Não vai para lá, eu não quero que você vá para lá. Eu não quero que você fique aqui sozinha neste país sem seu marido. Apesar de muitas vozes estar te falando: fique aqui, não vai, não volta, espera seu marido voltar. Deus já tinha fechado a porta, mas o homem, o eu, o Deus de mim mesmo, soprava: fica aqui, existe um jeitinho, vamos dar um jeitinho. Mas não, eu ouvi a voz do meu pastor, do bom pastor. Eu descansei no não dele. Não acabou o seu tempo aqui. Família Coelho, acabou o seu tempo aqui. Agora eu vou levar para a terra que emana leite e mel, que não era lá.
foi difícil, não foi fácil, mas a presença dele estava. O cajado e o bordão, eu precisei ser guiada por ele. E ele me levou ao lugar de descanso, o lugar seguro. Ah, Senhor, obrigada por isso, Senhor. Obrigada porque hoje eu sou um testemunho. Hoje, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, você pode estar num lugar muito difícil, no vale da sombra da morte. Às vezes você está no hospital, lutando contra uma enfermidade. Eu não sei o nível de guerra e de batalha que você está travado, mas não sou eu, é a palavra. Ele está com você, Ele está com você, Ele está com você. Ele vai te levar ao lugar de plenitude, ao lugar de descanso, em nome de Jesus. E nós vamos entrar na minha parte favorita. Não tenho favorita, eu acho, mas não sei. Vou ter que pensar sobre isso. Versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quando eu li essa palavra esse ano e o Senhor me revelou o que é a mesa da presença dele, toda a minha vida mudou. A maneira que eu oro, a maneira que eu me movo em Deus, no que eu creio, tudo mudou. Tudo mudou, tudo mudou. Eu fiquei e eu estou ainda degustando desta revelação, dessa palavra. Nós estamos acostumados a ouvir esse versículo, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Nós temos a tendência, e com certeza você já ouviu algumas pregações, ou até mesmo alguém dizer que o Senhor iria vingar a tua causa. Mas deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te decepcionar um pouquinho, deixa o Senhor, não eu, deixa o Espírito Santo ofender o seu entendimento sobre essa palavra. Essa palavra aqui não está dizendo sobre vingança. Preparar uma mesa diante dos meus inimigos não tem a ver com Deus te promover daquele emprego que você perdeu e ele vir e te dar um novo. Não tem a ver com o marido que foi embora e hoje Deus te dá outro. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com a alegria que foi perdida e foi renovada. Sim, o Senhor, Ele restaura. Ele é um Deus que tira o pano de saco, de luto e dá vestes de linho fino para a gente celebrar. Ele troca o pranto pela alegria. Mas esta palavra, quando o Senhor falou no meu coração de preparar uma mesa, não fala somente de vitória, mas fala sobre comunhão. Mesa, na palavra de Deus, significa comunhão. Mesa fala sobre um lugar de alimento, do pão, do vinho, do óleo. Essa é a presença de Deus. Essa é a presença, esse é um lugar de presença. Este é um lugar. Se você estiver anotando, você anota. É um lugar. E daqui nós vamos começar a falar sobre autoridade. Nós já percorremos pelo caminho da submissão, entendendo que Jesus, Ele é o bom pastor, que nós precisamos confiar nele, confiar que Ele é justo, que Ele é bom, que todas as decisões que Ele tomar são decisões para o nosso bem, para guardar o nosso coração. Mas aqui nós entendemos um pouco sobre a autoridade. Estar sentado à mesa com Jesus é um lugar. Quem prepara a mesa? Quem prepara a mesa? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Sim, nós estamos sentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo... deixa eu ver. Versículo 6. Vamos abrir. Uau, Senhor, obrigada pela Tua palavra. Obrigada pela revelação da Tua palavra, Senhor. Efésios 2, 6 diz assim: pela graça vocês são salvos e juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Esta mesa do Salmo 23 é este lugar de Efésios 2:6. É o lugar celestial que Jesus conquistou para nós, onde nós podemos nos assentar com Ele nas regiões celestiais. É um lugar de autoridade, é um lugar de poder, é um lugar de alimento, é um lugar da presença dEle, da própria presença do Senhor. É um lugar onde nós comemos do pão da vida. Jesus, Ele é o pão. Ele mesmo é o pão. A sua presença é o pão da vida. Ele fala que aquele que tiver fome, que comer do pão da vida, nunca mais teria fome. Aquele que bebesse da água que ele tem, nunca mais teria sede. Essa mesa é o lugar da proteção, da comunhão. Sabe por quê? Enquanto nós estamos sentados na presença, enquanto nós estamos na presença, na comunhão, através da oração, do jejum e da leitura da palavra, nós estamos assentados com Jesus. E esse lugar é um lugar de autoridade. Sabe onde? Sabe o quê? Que os anjos nos reconhecem. Que os demônios, os principados e potestade, eles não nos vê neste lugar. Quando nós permanecemos neste lugar. Você não está entendendo. Quando você ora, tendo o entendimento de que é este lugar, que é o seu lugar permanente. Meu Deus. Lívia, mas você está falando um lugar permanente, como assim? Vamos lá, Salmo 91. Salmo 91. Eu estou vivendo, literalmente, nesses 3 lugares, nessa última temporada da minha vida, nessa estação que eu estou vivendo. Eu tenho me movido, eu tenho crido, eu tenho sido guiada por Deus. Salmo 23, Salmo 91, Efésios 2, versículo 6. Porque eu entendi que o Senhor tem me chamado e eu creio que o Senhor vai falar com você e te levar para este lugar. Todos nós somos chamados para estar nesse lugar. Isso não tem a ver com ministério, isso não tem a ver com título. Este é o lugar que o Senhor deseja que todos nós estejamos. Um lugar sentado à mesa junto com Ele, ceando, desfrutando do alimento que vem dEle, de Jesus, da sua própria presença, habitando em lugares celestiais, onde nós temos autoridade na palavra, onde nós oramos pelos enfermos e eles são curados, onde nós abençoamos os nossos filhos e os nossos filhos são abençoados, onde no nosso trabalho nós não precisamos falar absolutamente nada, porque só a presença, só o lugar onde nós estamos assentados, os demônios nos veem, os nossos adversários, os nossos inimigos, eles estão nos vendo e eles temem. Eles temem. Meu Deus, a Lívia vai orar. Meu Deus, a Lívia vai entrar aqui. Meu Deus, a Mari vai entrar aqui agora. Meu Deus, a Kelly vai entrar aqui agora. Meu Deus, chegou ela, ungida, revestida de poder e autoridade nele. Meu Deus. Aquele, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Pois Ele te livrará. Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido, somente com os seus olhos. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. A nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso.
Ah, meu Deus, oh meu Deus, você disse, o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Autoridade, autoridade. Deus diz, porque a mim se apegou com amor. Deus diz, a Lívia se apegou a mim com amor. Você se apegou a Deus em amor. Você está buscando, você está orando, você está lendo a palavra, você está jejuando, você está buscando em conhecê-lo através do Espírito Santo. Você se senta à mesa hoje, amanhã, de manhã, ao meio-dia, ao anoitecer, você tem sede e fome da presença dele, você habita neste lugar. Você habita neste lugar? Você tem habitado neste lugar? Você tem se tornado conhecida dele? Você tem buscado ser conhecida por ele e o conhecer? Eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu vou orar e o Senhor vai me responder. A Mari vai orar e o Senhor vai responder. Na sua angústia, eu estarei com ele, a promessa da presença. Eu o livrarei e eu o glorificarei. Vou saciá-lo. Vou saciá-lo. Qual é a fome que está no seu coração? Com longevidade, vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Este é um lugar de autoridade. Quando nós entendemos que nós não estamos apenas caminhando sem direção, mas que o Senhor, que o bom pastor, quando nós o convidamos para pastorear verdadeiramente o nosso coração, para nos ensinar, para nos guiar a águas tranquilas, a pastos verdejantes, a habitar na sua justiça, na sua verdade, de receber o amor e o cuidado dele. Quando Deus diz não, ele está guardando a nossa vida, ele está livrando a gente de lugares que ele sabe que é perigoso. A ovelhinha não sabe que logo ali na frente tem um abismo, um penhasco. O pastor sabe e ele puxa. E às vezes dói, porque tem que ser pelas perninhas. Porque a ovelhinha, às vezes, ela é distraída, ela é pura, ela é ingênua. Ah, mas o bom pastor, ele não, ele é sagaz, ele protege. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Muitas vezes ele tem que dar uma batidinha nas pernas e fazer com que ela não avance, para ela não cair em lugares que ele não deseja que ela esteja. Esse é um Deus de amor, de bondade, de justiça. Esse é o meu Deus, esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus com que eu tenho caminhado. Esse é o Deus do Salmo 23. Esse é o Deus do Salmo 91. Este Jesus que morreu na cruz, que é o meu bom pastor, que é o seu bom pastor, deseja ser aquele que te guia, aquele que te leva a lugares seguros nele. Quando eu entendi que este lugar é o lugar da minha habitação, eu não quero mais sair deste lugar. Eu sou revestida de poder e autoridade quando eu sou conhecida por ele, quando eu estou permanentemente sentado à mesa, comendo dele, bebendo do vinho da presença, recebendo o óleo sobre a minha cabeça, curando as minhas feridas, me ungindo, me equipando para aquilo que ele está me chamando. Ah, eu não saio mais deste lugar. Este é o lugar da minha habitação. Você deseja que esse seja o lugar da sua habitação? O convite do Senhor é para que você entregue o seu coração. Tudo vem, tudo começa do coração. Salmo 51.
São lugares que nós precisamos habitar. Deus não deseja sacrifício. Talvez alguns questionamentos que nós temos em relação às orações que nós fazemos e não são respondidas, ou até o jejum, as campanhas, os propósitos, é porque talvez a postura do nosso coração está em apenas fazer, como protocolos religiosos, mas a minha oração é para que o Senhor, para que o Espírito Santo, para que você o convide a sondar as suas motivações, para que você convide dele te mostrar qual o lugar que ele deseja, como chegar neste lugar, porque como o Salmo 23 diz, ele que leva. Eu não consigo sozinha. Eu não sei chegar a este lugar sozinha. Eu não sei me assentar nesta mesa sozinha. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso que ele me leve, que ele prepare essa mesa. Essa mesa já foi preparada. Sabe por quê? Jesus morreu na cruz e nos deu acesso ao Pai. Hoje nós podemos entrar confiadamente na presença dele. Eu te convido a orar comigo. Eu te convido a deixar o Senhor ser o pastor do seu coração, para que você se submeta a ele, não mais à sua vontade, mas à vontade soberana dele. Eu oro para que o Senhor revele no seu coração, talvez se for da vontade dele, por que que ele te deu aquele não? Eu entendi porque Deus não me deu aquele visto. Depois, no dia seguinte, eu tive um momento que foi uma crise mesmo. Eu me derramei na presença do Senhor e eu comecei a orar e a rasgar meu coração e a dizer: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Por que que eu estou tão triste? Por que que eu estou tão frustrada? Senhor, eu quero entender a Tua vontade para a minha vida. Não deixa, Senhor, eu ficar aqui prostrada. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero entender. E o Senhor começou a falar no meu coração e a me mostrar áreas da minha vida que eu precisava alinhar. Ele começou a me mostrar as motivações do meu coração por aquele visto. E Ele começou a me revelar por que Ele não me deu. Pela bondade dEle, Ele começou a falar que Ele me livrou de decepções com pessoas que eu ia ter, pessoas que eu amo. Ele me deu nomes. Ele falou: minha filha, não era tempo agora. Você não estava preparada para pisar lá. Você ia ser massacrada pelas coisas que você ia passar lá. Eu não podia deixar você pisar lá agora, não era tempo. E o Senhor começou a me mostrar outras coisas que são muito pessoais. E eu, pela primeira vez, liguei para o meu marido e falei: vem para casa, eu preciso de você. Eu preciso de você. Ele veio. E eu comecei a confessar algumas coisas que eu nunca tinha confessado e que era relacionada a nós dois, era relacionada à nossa vida financeira. Eram coisas que o Senhor queria alinhar no meu coração, Ele queria pastorear o meu coração. Meu coração desejava ser pastoreado. E o meu marido me abraçou, me perdoou. E ele abriu o coração para me entender. E ele me ajudou a chegar em alguns lugares que eu precisava chegar. Há pouco tempo atrás o Senhor tinha me pedido para comprar uma mesa, a mesinha que eu estou sentada agora, e eu achei que essa mesa era somente para orar e buscar Ele. Mas naquele mesmo dia eu falei para o meu marido que eu desejava ser alguém, porque eu não tinha ainda decidido a minha área profissional, e eu estava em dúvida de quem eu ia ser e do que Deus desejava eu ser nessa nova caminhada. Não tendo meu filho mais velho comigo e logo em seguida meu filho mais novo iria, eu sabia que eu ia ficar aqui só com meu marido e eu não tinha planos para essa nova etapa que Deus estava me convidando a viver. E eu falei para ele que eu queria fazer uma faculdade. E naquele mesmo dia ele fez a minha matrícula e já tem 2 anos que eu estou estudando. 2 anos se passaram e o Senhor me colocou no lugar exato da vontade boa, perfeita e agradável dEle. Aquele não era um sim para mim. O que eu estou vivendo hoje, as coisas que o Senhor tem colocado no meu coração, no coração do meu marido, os lugares que eu estou, tanto no meu trabalho, eu vejo claramente que é este lugar que o Senhor desejava que eu estivesse, que deseja que eu estivesse hoje.
E é muito lindo entender a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Então a minha oração hoje, nós vamos encerrar orando e pedindo ao Senhor e o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo para te fazer repousar, para te levar a junto às águas de descanso, para refrigerar a tua alma, as feridas, as decepções, as dúvidas, os questionamentos, para que Ele possa te guiar pelas veredas da justiça dEle. Por amor do nome dEle, da bondade e misericórdia, da justiça de quem Ele é, da santidade. Obrigada, Jesus. Para que Ele seja presente na sua vida, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, ali Ele está com você. Creia que Ele é um Deus presente, Emanuel, o Deus presente, o Deus do vale, o Deus da montanha, o Deus que está presente o tempo todo. Que Ele te prepare a mesa, que Ele prepare a mesa da presença. Diga sim aos convites do Senhor a orar de madrugada. Diga sim quando Ele te convidar a largar a vassoura, a largar o computador, a largar a rede social, o Netflix para estar na presença dEle. É tão precioso. Eu não troco por nada estar na presença do Senhor. Nada é mais importante do que habitar na presença do Onipotente, do Altíssimo, a sombra dEle. Nada. Não existe lugar melhor, não existe lugar mais seguro do que este lugar. Essa é a minha oração. Para que o Senhor unja a sua cabeça com óleo, o óleo da autoridade, o óleo da unção, o pão da vida, o pão da presença, para que o seu cálice transborde e a autoridade do Senhor seja constante na sua vida. Sabia que o pecado ele fica tão pequeno, as tentações quando estamos nesse lugar? Nós continuamos sendo tentados sim, mas como nós somos fortalecidos quando estamos na presença dEle, é através do seu Espírito. E para finalizar, antes da minha oração, 6. Bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se você estiver sozinho, feche os seus olhos. Se você estiver dirigindo, continue com seus olhos abertos, mas receba no seu coração. Se você estiver trabalhando, cuidando dos seus filhos, fazendo algo, coloque o seu coração numa postura de receber aquilo que vem do Senhor. Não de um humano, não de uma mulher chamada Lívia, mas do Espírito Santo de Deus, aquele que nos ensina todas as coisas. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Espírito Santo, eu honro a tua presença. Jesus, obrigada. Obrigada porque o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor deu a vida para nós, as suas ovelhas. O Senhor nos resgatou pelo teu precioso sangue naquela cruz. Obrigada, Jesus. Obrigada porque hoje nós podemos assentar à mesa, junto ao Pai, comendo, desfrutando da tua salvação, do teu perdão, de uma nova vida, da vida eterna que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para todos nós, todos aqueles que professam o teu nome e todos aqueles que vão confessar. Senhor, se porventura tem alguém nos assistindo hoje ou depois que esta live foi encerrada e não conhece o Senhor, o bom pastor, atrai Espírito Santo. Confesse com a tua boca e diz: Jesus, eu desejo que o Senhor seja o meu pastor. Eu desejo que o Senhor seja o meu único e suficiente Salvador. Eu recebo a vida eterna, eu recebo o perdão dos meus pecados através do sangue precioso de Jesus. A obra consumida na cruz está consumado. Recebe o perdão, recebe a cura, recebe o lugar, o acesso a este lugar que é a presença do Senhor. Senhor, nós desejamos habitar, Senhor, neste lugar
debaixo das tuas asas, debaixo da submissão da tua palavra, debaixo da submissão da tua presença. Ah, Senhor, em obediência, o Senhor disse que aquele que me ama é aquele que cumpre os meus mandamentos. Senhor, nós queremos andar segundo a luz da tua palavra, a luz da tua presença. Ah, Senhor, obrigada, porque estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Este é o lugar que o Senhor nos conferiu. É o Senhor que nos reveste de autoridade. É através da tua palavra, é através das orações que fazemos, é através do jejum, da santificação, da busca incansável pela tua presença. Senhor, nós reconhecemos este lugar de autoridade e nós damos, Senhor, glórias a ti, porque temos os teus anjos ao nosso redor, nos protegendo, como o Salmo 91 diz, que 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, e nós não seríamos atingidos, Senhor. Ah, Deus, que nenhum mal ia assolar a nossa casa. Pai, nós não precisamos lutar contra demônios, nós precisamos assentar à tua mesa e comer dela. Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes, Senhor, nós vamos e fazemos orações de guerras espirituais e nós fazemos errado, Senhor. Não que nós não temos que expulsar demônios, o Senhor nos chamou para expulsar demônios, Senhor. Mas muitas vezes nós fazemos isso sem estarmos sendo convidados a este lugar de autoridade. Nos perdoa e nos livra, Pai, do mal. Deus, da ignorância e da falta de conhecimento, Pai. Nos reveste de poder para libertarmos o cativo, Senhor, para quebrarmos grilhões, para proclamarmos, ó Deus, Deus, o teu evangelho, salvação, libertação dos cativos. Senhor, unja a nossa cabeça com teu óleo. Unja a nossa cabeça com teu óleo. Obrigada, Jesus, por este lugar. Nós entendemos que este é um lugar onde podemos habitar, onde podemos ser revestidos da tua autoridade, submissos a ti, submissos à tua palavra. Obrigada, Jesus, por este lugar, por estas águas de descanso, por estes pastos verdejantes. Obrigada pela tua bondade e misericórdia que nos persegue, Senhor, todos os dias da nossa vida. Obrigada, Senhor, por poder habitar na tua presença. Nós somos a tua casa, nós somos a tua casa. Habita em nós, Espírito Santo. Acha em nós um lugar agradável para fazer tua morada. Obrigada por esta live. Obrigada por cada um que assistiu, por cada um que vai assistir. Vem, Espírito Santo. Tira as escamas dos olhos. Aguça os sentidos, Senhor. Abre os ouvidos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, revela-te a cada um, revela a tua palavra, que ao ler os versículos, que ao ler a tua palavra, os olhos, as escamas, Senhor, se caem por terra em nome de Jesus, assim como os discípulos no caminho de Emaús, quando o Senhor quebrou o pão, assentado à mesa, eles puderam ver e eles tiveram a revelação de quem tu és e foram revestidos de poder. Obrigada, meu Pai. Obrigada, meu Pai. Eu honro a tua palavra, eu honro a tua presença. Obrigada, Espírito Santo, pela tua doce e poderosa presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja abençoado. Creia na palavra do Senhor. Obrigada, Mari, por ter ficado até o fim. Muito obrigada pela sua amizade, pelo teu amor, pela sua intercessão. Obrigada por cada um que ficou aqui nesta live e por cada um que vai assistir também. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Eu amo vocês. E mande para mim ali no meu inbox da minha mensagem. Quero o PDF. Não está pronto, tá, amados? Eu vou fazer. Em nome de Jesus, amanhã eu vou tirar um tempinho para estar fazendo isso. E eu vou estar mandando esse PDF para vocês. E lembrando também, fazendo um convite, em janeiro nós vamos estar iniciando nosso estudo bíblico para mulheres. O grupo Graciosas, nós vamos estar fazendo um estudo bíblico à luz da palavra, com o nosso Mestre Espírito Santo nos ensinando tudo, se revelando a nós. Vai ser lindo. Eu convido você a me seguir, a seguir a Lu, que é o eu nunca sei falar. Ai, meu Deus,
Vou deixar salvo aqui na live. Sigam a Lu e nos chame e seja bem-vinda se você desejar entrar no nosso grupo via WhatsApp e a nossa reunião também de 15 em 15 dias pelo Zoom, onde nós compartilhamos a palavra, experiências, um lugar seguro para o seu coração, para crescer em Deus. Um beijo, fica com Deus. Experienciei. Meu Deus, gente, essa palavra me pega, tá? É isso aí, Mari. Obrigada por ter colocado. Fiquem com Deus. Um beijo. Deus abençoe. Em nome de Jesus.